Olá pessoal, tudo bem? Saudações a todos. Eu estou iniciando esse vídeo e de forma ilustrativa, eu estou mostrando a régua Bovis, né, que é um instrumento, eu acredito que o mais importante da radiestesia, já que toda vez que a gente vai fazer um tratamento à distância ou presencial de uma pessoa, ou até de um animal, ou tratamento à distância de um ambiente, né, levando para isso as técnicas utilizadas pela geobiologia, né? Bom, mas aí o objetivo do vídeo é o seguinte, é que muita gente fala que fez um tratamento à distância e ficou bom usando a radiestesia. Na verdade, as pessoas fazem muita confusão entre radiestesia e radiônica, né? E eu gostaria assim de tentar conceituar um pouco isso. A radiestesia, nós usamos a radiestesia para medir, né? Para medir uma pessoa, para fazer um diagnóstico. Aí a pessoa está com problema na coluna e você utiliza a régua Bovis para quantificar, saber quantas unidades Bovis ou quantos angiostons, né, mede determinada região da coluna. Então a pessoa está com problema na coluna cervical e se você for com a ponteira, né, isso mediante já uma prancha de coluna vertebral, né, e, e com testemunho devidamente valorizado, com o pêndulo e com mais a régua, nós conseguimos, né, medir aquela região da coluna para saber como está aquela situação. Então, se der uma boa biometria, eu me refiro a boa biometria, bem acima de 6.500 anjos. Então a gente sabe que aquela região está saudável. Se der menos de 6.500, a gente sabe que existe ali algum tipo de problema ou que requer tratamento. Então, para isso, a gente utiliza o que? A radiônica, né? Então, o que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, que a radiestesia, ela faz pesquisa, você mede, você mensura, né? E a radiônica, você trata, você envia emissões, né? E quais são os métodos utilizados dentro da radiônica? Nós utilizamos gráficos para isso, né? Existem gráficos que são baseados na geometria sagrada, partindo do princípio que toda forma geométrica harmoniosa, ela emite ondas de forma, tá? E também existem os aparelhos usados na radiônica, que fazem a mesma coisa, que também emitem as ondas de forma. Qual onda de forma será utilizada para tratar determinada doença, determinado problema? Aí existem a régua ou as réguas, né, de pesquisa para saber qual onda de forma vai ser utilizada naquele tratamento. Tá? Então a radiestesia, ela pesquisa, ela quantifica, ela qualifica para saber se aquela frequência é boa ou não é boa. E utilizando a radiônica, você emite aquela onda de forma para o campo vibracional do interagente e com isso você buscar o estabelecimento, né, para a pessoa se estabelecer, para a pessoa se harmonizar. Então, na verdade, a gente emite essa onda de forma, essa frequência, para o campo vibracional, ao qual vai, por efeito cascata, no caso, né, o campo vibracional ele vai passar para o campo biológico aquela informação. Tá? E aí a gente vê aí várias e várias relatos, né, de pessoas que têm determinadas doenças e se recuperam assim bastante. A palavra cura é uma palavra muito forte, né, que dá a impressão que não existe medicina, que não serve para nada. Não, não é assim.
Na verdade, a medicina ela trata o campo biológico. A radiestesia e a radiônica, elas, em conjunto, elas tratam o campo vibracional. Então, nós radiestesistas acreditamos que toda doença, de uma certa forma, ela começa no campo vibracional, né? Por algum aspecto, seja ele até pelo ambiente que a pessoa mora, às vezes onde a pessoa mora pode ter percolação de água, pode ter emissão, né, de radiação ionizante no subsolo. Há regiões que sofrem por esse problema. Às vezes a pessoa mora próximo de subestação, né, onde no caso existe um campo eletromagnético, ou a pessoa reside também muito próximo a antenas de estação de radiobase de celular. Então, a geobiologia ela estuda tudo isso, né? E a pessoa ela pode estar, vamos dizer assim, sendo vítima, né, dessas emissões que passam pelo seu corpo o tempo inteiro. Então, a geobiologia, quem quiser saber mais sobre geobiologia, existe na internet muito material, né? Que o objetivo do vídeo não é abordar nenhum tema ligado à geobiologia, mas sim tentar esclarecer. Uma outra questão bastante interessante, eu comecei o vídeo falando de uso de aparelhos radiônicos para tratamento de doenças, né? Eu citei até problemas de coluna, ao qual nós fazemos uma pesquisa até para definir qual a onda de forma que seria interessante naquele tratamento. Mas uma coisa bastante interessante que, além dos aparelhos radiônicos, existem aparelhos que eles são eletrônicos, né? Eles são, vamos dizer, projetados para emitir frequências também de ondas de forma, né? E existem os aparelhos que eles são criados, planejados para fazer emissões também, que eles emitem as ondas de forma, que você seleciona aquela frequência e ele emite. Então você vai também pesquisar o tempo e qual a onda de forma você vai aplicar para determinado problema. Um exemplo muito clássico, né, de aparelho radiônico foi criado pelo André de Belizal, né? Isso na década de 30, 40, junto com o Léon Chalméry, que criaram a bomba C-30. Tá? Bom, agora, dentro dessa questão aí de ondas de forma, eu também gostaria de citar a seguinte questão. Tem muito radiestesista que ele não comenta, eu acho que, no caso, ele sabe, mas ele não comenta, né, não coloca vídeo falando sobre isso. Mas uma coisa bastante interessante é que quando se utiliza gráficos, existem vários gráficos aí para tratamentos, né, de problemas de saúde, como, por exemplo, o antidor, o triturador, tem vários gráficos utilizados para tratamento. Mas uma coisa bastante interessante é que quando o radiestesista ele começa a fazer emissões utilizando um desses gráficos, se ele pegar o pêndulo cromático, ou seja, aquele pêndulo que ele reconhece cor, né? Ele reconhece cor visível, né? Cores do espectro visível, ou cores do espectro invisível, né? Então, se ele posicionar o pêndulo no gráfico, ele vai perceber o seguinte, que o gráfico ele está emitindo uma cor, o azul ou o amarelo, né? E ele não selecionou essa cor, mas ele selecionou aquele gráfico de acordo com o problema da pessoa ou de acordo
com uma pesquisa também para saber se aquele gráfico ali ele vai ter ressonância com aquele problema da pessoa. Porque no caso do gráfico ele não tem um seletor de ondas de forma. Ele não tem como pegar aquele gráfico, o gráfico ele não tem um seletor para saber qual a onda de forma que ele está utilizando, né? Mas o que a gente observa é o seguinte: se você arma o gráfico para uma pessoa, logo após você coloca o pêndulo cromático, um exemplo de pêndulo cromático é o PU, que ele detecta qual onda de forma está sendo emitida naquele momento. Então, se você tem um PU, existem outros pêndulos, né, que também identificam qual a onda de forma está sendo emitida naquele momento. A gente vai reparar o seguinte, que embora você não tenha selecionado a cor, embora o gráfico ele não tenha um seletor de cor, mas você faz uma pesquisa antes para saber se aquele gráfico ele tem ressonância com aquele problema do interagente, o que ocorre é o seguinte: a gente com o pêndulo de pesquisa, a gente vai detectar que, por exemplo, aquele gráfico ele vai estar usando o azul magnético, exemplo, né? Mas daqui a 6 horas, 7 horas, né, às vezes você colocou um gráfico, o radiestesista colocou um gráfico para ficar ali uma semana, 20 dias, né? O que a gente vai reparar é o seguinte, que conforme o passar das horas e dos dias, essa onda de forma ela vai mudar. Então, se hoje está o azul magnético, daqui a 6 horas pode estar, por exemplo, o índigo magnético. Entendeu? Então é isso. Então, o que eu gostaria de colocar nesse vídeo é tentar, né, de forma mais simples possível, tentar conceituar essa ideia do que é a radiônica e do que é a radiestesia, né? Inclusive, há radiestesistas, assim, até de forma um pouco arrogante, colocam vídeos no YouTube e nas redes sociais mostrando uma máquina, dizendo que aquilo ali é radiônica. Não. A máquina que você liga na luz, que ela precisa de energia elétrica para funcionar, ao qual o circuito ele é projetado para emitir frequências, né? Ele é cuidadosamente projetado para isso, ele é uma possibilidade de aparelho radiônico, mas existem os aparelhos radiônicos que não são ligados na luz. Existem vários aí no mercado e existem os gráficos também, que também fazem esse trabalho da radiônica, que emite a onda de forma para fazer o tratamento. Então é isso, a radiestesia ela mensura, ela qualifica e quantifica uma frequência. A radiônica ela trata. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção, tá ok?